Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Valete. Eu espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Dessa vez eu trago a história do personagem que talvez seja o mais marcante de toda a franquia, pois só de ver o rosto do nosso querido Solid Snake é impossível não lembrar logo de cara de Metal Gear. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar que o enredo de Metal Gear é gigantesco, então haverão termos e personagens em que não vou me aprofundar, pois esse vídeo em específico é para abordar a trajetória de Solid Snake. Aqui no canal tem uma playlist bem grande onde eu detalho vários pontos da trama, então se você sentir que está perdido no decorrer do vídeo, recomendo que veja os vídeos anteriores aqui do canal para que você tenha uma base de como funciona o universo de Metal Gear. Para entendermos como se deu a criação desse personagem super icônico, é válido lembrar que Kojima era muito fã dos filmes de ação da década de 80, que era o gênero mais popular daquele período. Kojima idolatrava filmes como Máquina Mortífera, Rambo, 007 e Exterminador do Futuro, e entre outros títulos que serviram de inspiração para Metal Gear. Desta forma, o game começou como uma paródia desses filmes, e Solid Snake também foi uma espécie de espelho dos heróis apresentados nesses títulos de ação. Kojima baseou Snake em vários personagens diferentes, incluindo o Snake Plissken de Fuga de Nova York, que inclusive inspirou o seu nome. Com isso, Kojima adicionou o prefixo Solid para criar um nome paradoxal, em contraste com o movimento suave das cobras, além de expressar uma imagem forte do personagem. A aparição de Snake na capa de Metal Gear de 87 é baseada em uma captura de tela do personagem Kyle Reese do filme Exterminador do Futuro de 84, embora Solid Snake tenha sofrido mudanças em sua aparência no decorrer da saga, até ter a fisionomia que conhecemos hoje. Agora, para entender a história de Solid Snake dentro da trama de Metal Gear, precisamos compreender primeiro suas origens e ir até a década de 70, mais precisamente no ano de 1972, quando Solid e seu irmão gêmeo Liquid nasceram como resultado do projeto secreto do governo americano denominado Les Enfants Terribles. Projeto esse que tinha como objetivo criar o soldado perfeito usando os genes do maior combatente do século XX, Big Boss. E mais pra frente no vídeo eu vou explicar os motivos da clonagem de Big Boss, mas por enquanto guardem essa informação. Assim que nasceu, Solid recebeu o nome de David e seu irmão gêmeo recebeu o nome de Eli. Durante sua infância, Solid foi criado nos Estados Unidos e teve vários pais adotivos. Já na adolescência, demonstrou interesse na carreira militar, assim como Big Boss, e ainda muito jovem, mas muito habilidoso, David foi introduzido nos Boinas Verdes e participou de uma missão para se infiltrar no oeste do Iraque em 1991, durante a Guerra do Golfo. Devido às suas grandes habilidades, David se juntou à unidade de forças especiais da Foxhound, comandada por Big Boss, período onde recebeu o codinome de Solid Snake. Enquanto se submetia ao regime de treinamento da Foxhound, ele se tornou um especialista em paraquedismo, linguística, mergulho de combate e escalada. Além disso, o próprio Big Boss o treinou pessoalmente no uso do CQC e lhe ensinou a importância de ter vontade de sobreviver no campo de batalha. Durante esse período, a identidade e as origens de Solid Snake foram mantidas em segredo de segurança nacional. A primeira vez que conhecemos Solid Snake é em Metal Gear, lançado lá em 1987 para MSX. Neste game, nós controlamos o próprio Solid no ano de 1995, que até então era um agente da Unidade de Forças Especiais dos Estados Unidos, denominada Foxhound, como citei anteriormente. Ele foi encarregado de se infiltrar em Outer Heaven, uma nação militar que estava ganhando força na África do Sul, liderada por um temido e lendário mercenário. Solid foi encarregado de resgatar Grey Fox, também era um agente da Foxhound que já havia tentado se infiltrar na fortaleza, mas acabou sendo capturado. Entretanto, Fox havia mencionado em uma mensagem de rádio antes de sua captura que no local existia um Metal Gear, uma arma altamente tecnológica capaz de lançar ogivas nucleares de qualquer tipo de terreno. Snake foi encarregado de se infiltrar sozinho em Outer Heaven, resgatar Grey Fox e, de quebra, dar fim a um Metal Gear, missão super fácil.
Com a ajuda dos membros da resistência local que lutavam contra Outer Heaven, Snake conseguiu resgatar o Dr. Madner, que era o cientista responsável pela criação do Metal Gear, e também sua filha Ellen, e destruindo no processo o Metal Gear TX-55. Durante a fuga do local, Snake acaba descobrindo que seu comandante de missão, Big Boss, era secretamente o líder de Outer Heaven, sendo então confrontado por ele. Mas nessa luta, o suposto Big Boss acaba sendo derrotado. Eu digo suposto porque agora que todo o enredo de Metal Gear está fechado, nós já sabemos que na verdade Venom Snake foi quem lutou com Solid nessa ocasião e acabou perdendo. Para quem não sabe, Venom Snake foi um dublê de Big Boss criado por Zero com o intuito de protegê-lo de seus inimigos, além de ter sido uma tentativa de trazer Big Boss de volta para a Cypher/Patriots. E guardem esses nomes porque daqui a pouco eu vou citá-los novamente, já que esse grupo tem uma importância gigantesca dentro da trama. Com a derrota de Venom Snake, nós sabemos como foi possível que Big Boss sobrevivesse ao bombardeio de Outer Heaven e já já vocês vão saber quem foram os responsáveis por essa explosão. Apesar de seu sucesso na missão, Solid Snake deixou a Foxhound e se tornou um mercenário. Ele também optou por abandonar as técnicas de CQC que Big Boss o ensinou, pois não queria mais ter nenhum tipo de ligação com o homem que havia traído o seu país. Nos anos seguintes, Snake acabou desenvolvendo estresse pós-traumático, causado por memórias de Big Boss e Outer Heaven, mas mesmo não estando mentalmente saudável, em dezembro de 1999, chegamos então aos eventos de Metal Gear 2 de MSX, onde Snake foi convocado pelo novo comandante da Foxhound, Roy Campbell, para uma operação na Ásia Central. Aparentemente, uma nova nação altamente militarizada, chamada Zanzibar Land, raptou o Dr. Killmarv, responsável por desenvolver um micróbio refinador de petróleo chamado Oilix, que tornaria os derivados do petróleo mais baratos e eficientes. E se não bastasse isso, acreditava-se que um novo Metal Gear estava sendo desenvolvido no local. Com o apoio de Roy Campbell e Mestre Miller, e sim, esse Miller é o mesmo Miller lá de Metal Gear Solid 5, Solid Snake acaba reencontrando o seu antigo companheiro da Foxhound, Grey Fox, só que dessa vez como inimigos, já que Fox lutava a favor de Zanzibar Land. Após derrotar Fox e destruir o Metal Gear D, Big Boss retorna revelando ser o líder de Zanzibar Land e uma batalha final acontece, onde Solid Snake sai vitorioso improvisando um lança-chamas com um isqueiro e supostamente botando fim de vez nas vigarices de Big Boss. Após a conclusão da missão em Zanzibar, Snake então se aposentou e mudou-se para um retiro na região selvagem do Alasca. Durante sua aposentadoria, Snake tentou esquecer seu passado devastado pela guerra e se recuperar do estresse pós-traumático, além de aceitar o fato de ter matado seu próprio pai. E sim, apesar de em Metal Gear 2 não ser dito em nenhum momento por Big Boss que ele era o pai de Solid, houve um retcon em Metal Gear Solid de PlayStation 1, onde em um codec, Snake revela que Big Boss disse antes de morrer que era o seu pai. Logo após isso, chegamos em 2005 aos eventos de Metal Gear Solid de PlayStation 1, mais precisamente em fevereiro de 2005, onde Snake foi chamado de volta ao exército americano quando foi enviado por seu ex-comandante Roy Campbell para a ilha de Shadow Moses. Membros rebeldes da Foxhound tomaram a instalação e ameaçam lançar um ataque nuclear contra os Estados Unidos, exigindo uma enorme quantia em dinheiro e exigindo também que os restos mortais de Big Boss fossem entregues a eles. Solid aceitou relutantemente a missão, com a condição de que ele apenas recebesse ordens de Campbell e que lhe fosse dada a divulgação completa de todas as informações da operação. Devido à sua semelhança com o líder do grupo terrorista, Solid Snake cortou o cabelo pouco antes de partir para Shadow Moses, para evitar ser confundido com ele, já que no briefing da missão dizia que esse tal líder era muito parecido com o Snake, e durante o game nós descobrimos que esse sujeito era o irmão gêmeo de Solid, o Liquid Snake.
Além disso, um pouco antes de partir para a missão, a geneticista Naomi Hunter aplicou algumas injeções com nanorobôs em Solid, informando que isso ajudaria o seu corpo e o sangue a não congelarem no frio rasgante do Alasca. Snake então foi encarregado de verificar a capacidade nuclear do grupo terrorista e resgatar os reféns, que eram o presidente da fabricante de armas Armstec, Kenneth Baker, e o chefe da DARPA, Donald Anderson. Já na ilha, Solid acaba fazendo 2 aliados importantes que o ajudariam não só na operação de Shadow Moses, mas também para o resto de sua vida, que era o engenheiro responsável pelo Metal Gear Rex, Hal Emmerich, também conhecido como Otacon, que inclusive já tem vídeo aqui no canal, e também a nova recruta da Foxhound e sobrinha de Roy Campbell, Meryl Silverberg. Durante sua infiltração, Snake foi manipulado para ativar o Metal Gear Rex devido às falsas informações que Liquid Snake forneceu a ele, fingindo ser Kazuhira Miller, que havia sido assassinado 3 dias antes da missão. Grey Fox também é outro personagem que está de volta nesse game, só que dessa vez como o Ninja Cyborg. Ele havia sobrevivido a Zanzibar Land e, apesar de inicialmente buscar vingança contra Solid, no decorrer do game ele passa a ajudá-lo. Se você quiser entender a trajetória de Grey Fox e suas motivações, ele também já tem vídeo aqui no canal, beleza? Com a ajuda de Otacon, Meryl e Grey Fox, Solid consegue destruir o Metal Gear Rex e derrotar os membros rebeldes da Foxhound, que no caso eram Revolver Ocelot, Decoy Octopus, Vulcan Raven, Sniper Wolf, Psycho Mantis e, claro, o seu irmão gêmeo, Liquid Snake. Porém, o grande plot twist desse game é que Snake descobre que toda a missão havia sido cuidadosamente planejada pelo Pentágono americano. As injeções que Naomi Hunter aplicou em Solid pouco antes da missão, na verdade tornaram Snake um hospedeiro do vírus artificial FoxDie, que, para quem não sabe, era um vírus que tinha a capacidade de matar indivíduos por padrões específicos de DNA. Tendo sido programado para matar Kenneth Baker por saber de muitas informações confidenciais, e também os agentes da Foxhound, apenas para garantir que os corpos dos soldados Genoma e o Metal Gear Rex pudessem ser recuperados sem danos. Além disso, Snake também acaba descobrindo que Naomi era irmã adotiva de Grey Fox e havia modificado o FoxDie para também matá-lo por vingança devido ao ocorrido em Zanzibar, o que basicamente fez com que seu corpo se tornasse uma bomba relógio, já que sua morte poderia ocorrer a qualquer momento. Durante todo o incidente, Snake até suspeitou que Campbell estava escondendo informações importantes sobre a verdadeira natureza da missão. Embora mais tarde ele tenha perdoado Campbell depois de saber que o Pentágono havia usado sua sobrinha para forçá-lo a cooperar, já que o governo havia enviado Meryl para Shadow Moses no mesmo dia da revolta. Considerando todas essas informações que apresentei a vocês, deu para perceber que o governo americano não é tão legalzinho assim, mas calma que o buraco é ainda mais embaixo. Após o incidente de Shadow Moses, Snake e Meryl desapareceram do olhar público depois que Campbell fingiu suas mortes. Por causa de suas incríveis façanhas de Shadow Moses, Snake também se tornou um herói para a população, o que preocupou muito o governo americano. Revolver Ocelot, que havia sido o único membro sobrevivente da Foxhound, reportou todo o ocorrido para o presidente dos Estados Unidos, chamado George Sears, para quem ele estava trabalhando como espião durante todo esse tempo. Ocelot também acabou vendendo os projetos do Metal Gear Rex no mercado negro, o que forçou Snake e Otacon a criarem um grupo independente anti-Metal Gear chamado Philanthropy. Esse novo grupo de Solid Snake se dedicaria a acabar com o desenvolvimento de novos Metal Gears ao redor do mundo, com Otacon hackeando governos e empresas para obter informações confidenciais e Snake cuidando da parte de sabotar esses projetos. Foi também durante esse período que o grupo conseguiu recuperar o corpo de Liquid Snake, mantendo-o congelado em um local seguro.
Chegando em 2007 é onde começam então os eventos de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, quando Otacon recebe informações de sua irmã adotiva, Emma Emmerich, de que um novo Metal Gear está em desenvolvimento pela Marinha e estava sendo transportado em um navio disfarçado de petroleiro. Snake então se infiltra no navio e rapidamente descobre que o local havia sido tomado por russos liderados por Sergei Gorlokovich. Adentrando mais fundo no navio, Snake se depara com o hangar do Metal Gear e sua missão era tirar fotos desse novo modelo chamado de Metal Gear Ray, além de registrar também o logo da Marinha que estava pintado em alguns locais do Metal Gear, com o objetivo de vazar essas fotos na internet. Entretanto, ninguém contava com a astúcia de Ocelot, que aparece repentinamente no local e aparentemente se mostra possuído pelo espírito de Liquid Snake. Vale lembrar que Ocelot também já tem vídeo aqui no canal, caso você queira entender essa tal possessão e suas motivações. Liquid Ocelot então detona alguns explosivos plantados no navio, o afundando completamente, além de conseguir escapar com o Metal Gear Ray. Snake sobrevive ao incidente e consegue nadar até a superfície, onde é resgatado por Otacon em um pequeno barco. Eles então usam essas oportunidades para fingir a morte de Snake, usando o corpo de seu irmão gêmeo Liquid como uma forma de tirá-lo do olhar público. Mas se não bastasse todo o desastre da missão, Snake foi fotografado a bordo do tanker por um drone do governo americano que usou essas fotos para culpá-lo por todo o incidente, arruinando a reputação do grupo com o público. Porém, 2 anos mais tarde, em 2009, Snake recebeu informações de que um novo Metal Gear estava em desenvolvimento numa instalação chamada de Big Shell. O local também havia sido tomado por um grupo que se autodenominava Sons of Liberty. Snake acreditou que estava na hora de agir e decidiu se infiltrar na instalação para descobrir o que estava acontecendo. Durante a missão, Snake se disfarçou como um dos membros do seu team para evitar ser reconhecido e também utilizando o nome de Iroquois Splinsky. E sim, foi uma homenagem ao personagem do filme Fuga de Nova York dos anos 80 que serviu de inspiração para Snake, conforme eu já citei no começo do vídeo. Pouco depois de se infiltrar, Raiden também chegou a Big Shell, inclusive o Raiden também já tem vídeo aqui no canal. Durante a missão, Snake ou Plinsky, chame como você achar melhor, passa a ajudar Raiden através do rádio conforme ele avança dentro das instalações, até porque Snake ainda não confiava 100% no novo recruta, o que deu tempo a ele para julgar se Raiden era ou não um agente duplo. Eventualmente, nós e Snake nos deparamos com o terceiro clone de Big Boss e seu irmão, Solidus Snake, que utilizou o nome de George Sears durante o seu tempo na presidência dos Estados Unidos. E sim, o mesmo George Sears que era presidente na época dos acontecimentos de Shadow Moses lá em 2005. Junto com Raiden, ambos lutaram contra Solidus em seu caça militar no topo de uma ponte que conectava duas estruturas de Big Shell. Depois disso, Snake revela sua verdadeira identidade e missão para Raiden, e juntos tentam destruir o Arsenal Gear, que basicamente é um submarino gigante que daria acesso à rede militar dos Estados Unidos, obtendo todo o controle de armamentos nucleares e do exército americano. E é no topo do Arsenal Gear que nos é revelado pela primeira vez em toda a saga sobre uma organização secreta chamada Patriots. Para quem não sabe, os Patriots, também conhecido anteriormente como Cypher, era uma organização secreta presente no universo de Metal Gear, que no início da década de 90, através de uma inteligência artificial, passou a controlar secretamente os Estados Unidos. Com o tempo, a economia, a informação e a logística do mundo todo passaram a ficar sob seu controle. Desde comprar um simples produto no supermercado até decisões políticas e guerras aconteciam porque as pessoas eram condicionadas a fazer essas ações pelos Patriots. Metal Gear Solid 2 é talvez o game que tenha mais peso para toda a trama, pois revela que tudo que fizemos na pele de Solid Snake, desde a invasão e explosão de Outer Heaven no primeiro Metal Gear até agora, aconteceram por vontade dos Patriots.
Essa inteligência artificial acreditava que nós, seres humanos, não seríamos capazes de tomar decisões baseadas na verdade por conta de nossos vieses políticos e ideológicos, e por isso julgava ser a única capaz de levar progresso à humanidade. Inclusive, os eventos de Metal Gear Solid 2 faziam parte de um plano dos Patriots, chamado de Plano S3, que tinha como objetivo controlar alguém nos mínimos detalhes e que, apresentando meias verdades, qualquer pessoa poderia ser submissa a um determinado regime. E é exatamente isso que Raiden faz ao eliminar Solidus e Snake no final do game. Apesar de ser um louco psicopata, Solidus representava uma ameaça à ordem imposta pelos Patriots, já que ele havia se rebelado contra a organização e planejava um ataque direto aos Estados Unidos. E o mesmo aconteceu com Big Boss e Liquid Snake, pois ambos representavam ideias que não eram compatíveis com a organização e por isso não podiam sequer existir. O impacto de sabermos que fomos o tempo todo enganados, servindo como engrenagens e peões em um esquema de poder absoluto, é um dos motivos que tornam Metal Gear tão incrível, mostrando que nada nesse game é preto no branco. Após o incidente de Big Shell, o corpo de Solid Snake começou a passar por um processo de envelhecimento acelerado por conta do projeto de clonagem que havia embutido em seu DNA uma espécie de prazo de validade. Mas daqui a pouco eu volto a falar mais sobre esse projeto em si. A sua estimativa de vida era de no máximo 1 ano na melhor das hipóteses, e a partir de então Snake passou a usar o codinome de Old Snake. Em 2014, chegando então aos eventos de Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, Snake ressurge para sua última missão. Liquid Ocelot agora era líder da nova Outer Heaven, estando no controle dos 5 maiores exércitos privados do mundo. Com isso, Liquid Ocelot havia ultrapassado o poder de fogo de qualquer outro país no mundo e agora estava prestes a executar seu plano de dominação mundial. Snake é enviado ao Oriente Médio com a missão de eliminar Liquid Ocelot e acabar com tudo isso de uma vez por todas. Vale lembrar que no meio de toda essa guerra, Snake acaba conhecendo um vendedor de armas chamado Drebin. Drebin injeta em Solid Snake um novo tipo de nanomáquina que o torna compatível com o sistema de armamentos criado pelos Patriots. Do contrário, ele não seria capaz de usar armas de fogo. Esse sistema era chamado de Sons of the Patriots e mais tarde também ficou conhecido como Guns of the Patriots, que basicamente monitorava e melhorava o desempenho dos soldados que possuíam esses nanorobôs injetados em seu corpo. De forma relutante, Solid aceita a injeção, até porque ele já tinha sido enganado da mesma forma lá em Shadow Moses pela Naomi. Snake eventualmente consegue chegar até uma das bases em que Liquid estava usando como seu quartel-general. Mas assim que chega, o sistema Sons of the Patriots é brevemente desligado, o que leva os soldados a sofrerem convulsões, inclusive o próprio Snake. O plano de Liquid era remover o sistema completamente, mas a sua tentativa inicial teve efeitos colaterais, já que sua base no Oriente Médio mergulhou num completo caos, embora isso tenha o salvado da missão de Snake de eliminá-lo. Mais tarde, Snake se encontra com Naomi Hunter na América do Sul, onde ela faz alguns exames e confirma que o seu envelhecimento acelerado está gerando uma mutação no vírus FoxDie presente em seu corpo e que isso tirará sua vida dentro de 6 meses. Além disso, o vírus eventualmente perderia sua capacidade de matar por padrões específicos de DNA e começaria a infectar qualquer pessoa, transformando o Snake em uma arma biológica ambulante que poderia causar a morte de bilhões de pessoas. Snake também soube por Naomi que ele tinha uma nova variante do FoxDie que foi injetado nele recentemente e imediatamente deduziu que Drebin foi quem injetou. Daqui a pouco voltamos a falar sobre isso. Logo em seguida, Snake luta contra Laughing Octopus e consegue fugir com Naomi, Drebin e Raiden. Inclusive é neste ponto que Raiden revela que estava trabalhando com a líder de um pequeno grupo de resistência na Europa chamada Big Mama. Ao nos encontrarmos com essa tal líder, nos é revelado que era Eva, uma das integrantes fundadoras dos Patriots, e que além disso, se voluntariou para servir de barriga de aluguel no projeto de clonagem lá na década de 70 para gerar os gêmeos Snakes. Inclusive, ela também revela que está em posse do corpo de Big Boss, mas guardem essa informação aqui,
que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a origem da organização. Após descobrir que o plano de Liquid era obter controle total da inteligência artificial dos Patriots, destruindo o sistema atual e adicionando um novo, Snake volta para a ilha de Shadow Moses, já que a Railgun do Metal Gear X era a única arma que não era controlada pelos Patriots capaz de destruir o satélite da inteligência artificial. E é de volta em Shadow Moses que Solid enfrenta Vamp e Crying Wolf, e também onde temos a rinha de Metal Gears, com Solid pilotando o Metal Gear Rex e Ocelot no comando do Metal Gear Ray. Mas mesmo assim, Solid Snake não consegue impedir que Ocelot fuja com a Railgun para uma espécie de recriação do Arsenal Gear, chamada de Outer Haven. Contudo, Snake consegue invadir o local e destruir todas as IAs dos Patriots usando uma espécie de vírus, chamada de Fox Alive, desenvolvido originalmente por Naomi Hunter, mas aperfeiçoado por Sunny. Com a destruição completa do controle dos Patriots, agora Liquid, Ocelot e Solid Snake fazem uma luta épica no topo do Outer Haven, que termina com Ocelot sucumbindo ao novo Fox Die que Snake carregava em seu corpo. Ao final de Metal Gear Solid 4, o game apresenta um grande plot twist, revelando que Big Boss ainda estava vivo. Pois é, na verdade Big Boss não morreu em Zanzibar Land. Ele acabou ficando gravemente ferido na luta contra Solid, mas ainda assim sobreviveu. Com isso, os Patriots recuperaram o seu corpo e o mantiveram em um coma profundo induzido por nanomáquinas. Eva, que havia dito possuir o corpo de Big Boss, na verdade tinha o corpo de Solidus Snake, que ela usou para despistar os Patriots, além de usar seus restos mortais para reconstruir o corpo de Big Boss. E com a destruição total das inteligências artificiais, Big Boss pôde despertar do coma e ver o mundo novamente. Mas a pergunta que fica é qual o objetivo dos Patriots em preservar o corpo de Big Boss, que eu mesmo disse que representava uma ameaça à organização. Isso ocorreu porque Big Boss era um dos membros fundadores dos Patriots e tido como um ícone pelo grupo. Os Patriots foram inicialmente formados para cumprir o ideal de mundo unificado e pacífico idealizado pela lendária The Boss, que inclusive vai aparecer no Metal Gear Solid 3 Remake. Ao longo do tempo, Major Zero, que era o líder do grupo, começou a ficar sedento por poder e passou a espalhar mentiras sobre Big Boss para transformá-lo em um símbolo de forma que todos o seguissem. Além disso, tensões começaram a surgir entre os dois, já que ambos enxergavam o sonho de The Boss de formas diferentes. Zero acreditava que só haveria unificação e paz por meio de um controle absoluto das pessoas. Já Big Boss acreditava que soldados não deveriam ser usados como ferramentas governamentais, dando a eles uma causa verdadeira para lutarem. Por medo que essas tensões fizessem Big Boss deixar o grupo, Zero ordenou que um projeto de clonagem fosse iniciado para garantir que seu ícone fosse preservado, já que Big Boss era estéril e não podia ter filhos. Ao descobrir sobre o projeto de clonagem, Big Boss deixou a organização para sempre e buscou uma forma de realizar sua própria visão de mundo, criando então Outer Haven, que além de ser a base militar que vemos lá no primeiro Metal Gear, também é o conceito que representa o ideal de Big Boss. Vale lembrar que Zero nunca foi inimigo pessoal de Big Boss. Na verdade, ele sempre desejou que seu ícone voltasse para o grupo, e como as IAs foram desenvolvidas com base nos ideais de Zero, elas ainda assim preservaram Big Boss como seu ídolo, mesmo que de forma distorcida lá no final de Metal Gear 2. E foi justamente por conta dessa admiração por Big Boss que ele mesmo conseguiu retornar ao governo americano no primeiro Metal Gear de 87. Mas vale destacar que Big Boss só havia retornado aos Estados Unidos com o intuito de descobrir algum segredo dos Patriots para realizar um golpe de Estado, além de usar os fundos provenientes da organização para financiar Outer Haven. Antes de sucumbir à nova variante do Fox Die, Big Boss também revelou que quando Drebin injetou em Snake nanomáquinas modernas para torná-lo compatível com o armamento Sons of the Patriots, também injetou junto uma segunda cepa do Fox Die, que havia sido programada para matar Big Mama, Liquid Ocelot e o próprio Big Boss, mas que felizmente também serviria para substituir o Fox Die original, e assim Solid Snake não corria mais o risco de se tornar uma arma biológica. Solid Snake foi uma pessoa criada para a guerra
e muitas vezes exibia um comportamento calmo e controlado, raramente mostrando qualquer sinal de raiva, agressividade ou medo. Ele enterrou suas emoções profundamente dentro de si, fazendo com que alguns o vissem como frio e rude. Entretanto, Snake também mostrou um lado mais humano, expressando grande preocupação com o bem-estar de seus aliados durante as operações perigosas e até demonstrando compaixão pelos seus inimigos. Diferentemente de seus irmãos clones, Snake nunca se deixou levar pelo ódio de suas origens e sempre aceitou quem ele era. Desta forma, ele foi peça fundamental para livrar o mundo do controle dos Patriots. Pouco antes de morrer, Big Boss finalmente fez as pazes com Snake e disse para que ele vivesse o resto de seus dias como um homem e não mais como Snake. Determinado a cumprir esse novo ideal passado por Big Boss, Snake decidiu viver o resto de sua vida em paz para poder ver o novo mundo que ele mesmo ajudou a criar. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, lembre-se de se inscrever e de deixar aquele like maroto, porque isso ajuda muito o vídeo e o canal a ganharem relevância, mantendo viva a maravilhosa franquia de Metal Gear. Eu agradeço imensamente a sua audiência e vejo vocês em um próximo vídeo e até mais.